Você pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Nós queremos dar continuidade àquilo que viemos fazendo e vamos fazer até o final, com a graça de Deus, que é tratar o Sermão do Monte. Estamos algumas semanas e temos muitas semanas pela frente, porque o Sermão do Monte é um ensino central de Jesus. Como eu disse em outras ocasiões, se a gente pudesse ficar sem a Bíblia, ou se em algum momento nós ficássemos sem a Bíblia, mas tivéssemos o Sermão do Monte bem decorado na nossa mente e no nosso coração, nós teríamos o ensino central do Evangelho conosco. Compreensão do projeto de Jesus e o projeto do reino de Deus para nós. Nós falamos, por último, sobre a ira, tocamos nesse assunto tão fundamental. E hoje nós vamos entrar no ensino delicado, que é o ensino sobre o adultério. Na verdade, nós vamos falar sobre o casamento. Falar sobre o casamento, a importância do casamento. Aí tem muitas pessoas aqui que são solteiras, talvez vão pensar assim: ô pastor, então não tem nada que ver, vou levantar, vou me embora, porque não tem nada que ver comigo. Não, tem a ver com você também. Espera bem que você vai ver que tem a ver com todos nós que estamos aqui. Solteiros e casados. Tá? E talvez alguns também vão ficar assustados porque vão falar sobre divórcio. E existem pessoas aqui que são divorciadas, se divorciaram. Existem muitas igrejas e muitas pessoas divorciadas. Mas nós queremos entender o ensino de Jesus não como leis que condenam as pessoas, mas como princípios que orientam as nossas vidas. É dessa forma que nós lemos. Nós não temos, como muitas outras igrejas têm, o costume de rotular uma pessoa, por exemplo: esse aqui é divorciado, esse aqui está excluído do reino de Deus. Não é isso que Jesus quis dizer com o texto bíblico que nós vamos ler. Por isso que eu faço essa introdução, para que você possa entender ele dentro do quadro o qual Jesus colocou. Certo? Até porque, quando você olha os dois ensinos sobre o casamento, a gente vê que Jesus está... É óbvio, quando nós estudamos o contexto daquela época, porque não podemos ler a palavra de Deus com os olhos de hoje. Para que a gente compreenda para hoje, nós precisamos entender como isso foi entendido naquela época. As pessoas precisam fazer primeiro isso, a gente precisa fazer uma viagem para aquela época e depois trazer para cá. A gente não pode chegar, olhar daqui e já achar que... Entendeu? Por isso que a Bíblia colocou algumas pessoas para mestres que ensinam. Porque não é toda pessoa que chega a ler a Bíblia e sai pregando. Infelizmente, tem muitas pessoas que abrem a Bíblia e saem pregando qualquer coisa por aí. A gente precisa se dedicar, se debruçar, a gente tem que mergulhar em toda a Bíblia. Não é só um texto isolado que a gente precisa ter uma vida de estudo para poder compreender e poder também pregar. Amém? A gente precisa entender isso. Por isso que tem muita gente que fala bobagem, porque a pessoa vai lá, olha, é isso aqui, não entende, porque a gente precisa fazer essa viagem até lá, entender como aquilo foi entendido naquela época. Bom, primeira coisa que a gente vê é que esses textos aqui, eles protegiam muito. Jesus levava em conta muito as mulheres. Não é uma coisa de eu querer hoje em dia fazer um discurso feminista, não. Jesus, você olhar contraculturalmente, ou seja, diferente da sua cultura, Jesus se preocupava muito com as mulheres. Quando você olha ele falando sobre adultério, você vai ver que ele fala do homem, da responsabilidade do homem. O homem que olha para outra mulher. Ele não fala como seria um moralista comum, falaria que as mulheres estão tentando os homens. Não, ele diz: a responsabilidade é o olho do homem. Primeira responsabilidade que ele coloca. E quando ele fala do divórcio, e ele diz que não é por qualquer razão que a pessoa podia se divorciar, ele está protegendo novamente as mulheres, porque na época de Jesus, os homens, por qualquer razão, até por queimar o feijão, por queimar o arroz, poderiam colocar uma carta de divórcio e dizer: eu não quero mais essa mulher, a mulher cozinha mal. Eu não quero mais essa mulher aqui é muito chata. Eu não quero essa mulher porque essa mulher aqui para mim, eu cansei dela.
podia dar por qualquer razão. E Jesus disse assim, não, não é assim. O vínculo matrimonial, ele é fundamental e sagrado dentro da compreensão de Deus. Então, com isso, ele traz uma proteção, porque o que acontecia com a mulher que se divorciava? Ela ficava marcada na sociedade, como uma mulher divorciada. Então, por ter dificuldade, e muitas vezes o pai já tinha morrido, a família não podia sustentar, muitas dessas mulheres que eram jogadas para o divórcio, acabavam na prostituição. Então, o casamento, na época de Jesus, também era uma proteção social. Uma pessoa estava casada, ela está protegida também. Então, quando Jesus proíbe o divórcio, ele também está protegendo a mulher. Tá? Isso aqui é uma palavra para a gente entender o começo de tudo. Tá? Tem muito mais coisa aqui nesse texto. Vamos ler então, em nome de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Porque a espiritualidade no reino de Deus não começa no exterior. Presta bem atenção. Na religião, na vida comum da igreja, muitas vezes, a espiritualidade começa no exterior. Esse irmão parece tão santo, essa irmã parece tão santa. Não, Jesus é o coração. E quem conhece o coração é só Deus e nós. Eu conheço o meu coração, você conhece o seu. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece os nossos corações. Tá? Em seu coração pecou. Se o olho direito leva a pecar, aí Jesus está falando. Presta bem atenção, isso aqui não é literal, meu irmão. Tá? Você sabe que Jesus falou de forma muito intensa e rica com metáforas. Então, se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. Imagina se fizesse isso aí, nós estava todo mundo sem olho. Tinha ninguém aqui vendo nada, tá? É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. É uma metáfora, mas é sério. Não deixa de ser sério, porque é uma metáfora. Jesus está usando uma linguagem contundente, porque ele quer ensinar um princípio forte. As palavras são fortes, incomodativas naquela época e hoje também. Tá? Aí ele segue falando sobre o casamento e fala sobre o divórcio. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deve conceder-lhe um certificado de divórcio. Ou seja, está pronta para casar de novo. Era muito difícil. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Por que Jesus está falando isso? Jesus está protegendo aqui o vínculo matrimonial, que era, acima de tudo, uma proteção social. Agora nós vamos ver como isso se aplica para nós, para as nossas vidas, tá? Em nome de Jesus. Bom, quando a gente vem para a nossa sociedade, toda hora nós vemos políticos falando sobre proteção da família. Tem alguns políticos, especialmente os políticos de direita, gostam de usar a plataforma da família, da defesa da família. Eu acredito que o Estado tem um papel importante em proteção da família. Acho que o Estado realmente deve ter muitas coisas, muitas leis que possam proteger a família. Mas eu devo dizer que, na essência, as coisas e as leis que o Estado proclama ou estabelece, elas têm pouca capacidade de guardar a família.
Por mais que se lance leis, tem uma coisa que Jesus fala aqui. Aonde está o cerne do problema que Jesus colocou? No coração. E ninguém legisla sobre o coração. Ninguém. Pode decretar. Lá na presidência da República, os maridos têm que amar as mulheres. As mulheres têm que amar os seus maridos. Isso não adianta de nada. Por isso que Jesus, como nosso mestre, nos chama para a responsabilidade nós. Então nós temos que olhar para o Evangelho, para Jesus e entender que é em Jesus, é no reino, é por meio da palavra de Deus que nós construímos uma vida debaixo da ordem de Deus. Realmente, protegida, guardada. E aí então Jesus nos direciona e nos faz pensar algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas que eu quero compartilhar e que está lá no começo, e está no começo e no fim de todo esse texto aqui, que é a aliança, os nossos relacionamentos de aliança, ou seja, o casamento não é descartável. Nós não podemos olhar para os nossos relacionamentos de aliança, porque quando você se casa, quando você define que você quer viver com o seu cônjuge, você não pode tratar o seu casamento como se fosse algo descartável. Tem muita gente que se casa e que diz assim: se não der certo a gente separa. Isso é um coração que não está de acordo com o reino. Isso é um coração que já deixa uma porta aberta para que qualquer problema eu vou fugir, eu vou encontrar essa válvula de escape. Para Deus, a aliança que nós fazemos com o nosso cônjuge, ela não é descartável, não é uma coisa que nós chegamos, amassamos e jogamos fora. Vejam só, nós temos tanto a mentalidade na nossa sociedade de que o nosso relacionamento conjugal é descartável, que as pessoas elas não querem assinar o papel. Por que não querem assinar o papel? Por que as pessoas se resistem a assinar um papel? Antigamente, isso era uma coisa que não tinha problema, mas hoje em dia as pessoas, não quero. Para que a gente vai assinar o papel? Para que nós vamos lá no cartório? Porque as pessoas têm medo de que a relação fique complexa, porque elas já estão pensando que no futuro elas podem ter que se separar, então vão ter que se incomodar com toda essa papelada. Então elas, quando resistem, é porque elas estão pensando lá na frente, e não estão pensando no compromisso que é inquebrantável dentro do seu coração. Pode acontecer do cristão se divorciar? Pode acontecer. É possível que aconteça. Podem acontecer coisas tristes, podem acontecer situações incontornáveis, mas quando começamos um relacionamento e pretendemos enfrentar o casamento, nós precisamos entender que a relação diante de Deus, quando falamos de casamento é uma invenção de Deus, é uma aliança que não é descartável, é uma aliança permanente, uma aliança que fazemos com o outro e que se constrói não a partir de apenas uma conveniência ou apenas de uma afinidade, mas se faz a partir de um compromisso com Deus primeiro. Primeiro eu tenho um compromisso com Deus e a partir do meu compromisso com Deus eu escolho o meu cônjuge. E a partir do meu compromisso com Deus é que eu construo os princípios que norteiam meu casamento. Deu problema no casamento? O que você faz? Se você é guiado por Deus. Deu problema no seu casamento? Vai procurar o conselho da palavra de Deus. Vai buscar uma orientação de Deus para ver o que você faz com o seu casamento. Mas não é chegar e dizer, não, acabou-se tudo. Problema, não dá, isso aqui dá problema, vou ir para o próximo. Não, esse é o princípio que Jesus está falando. É algo que se constrói de forma sólida.
Por quê? Porque o casamento ele tem uma importância. Homem e mulher, quando você olha para a Bíblia, diz que o homem e mulher expressam a imagem de Deus. Quando eles se unem, eles se tornam uma referência. Presta atenção, uma família se constrói. Quando um homem e mulher se unem, uma família começa a ser construída. E a família se torna uma referência de Deus no mundo. Por isso é que, quando a família se dissolve em qualquer sociedade onde a família se dissolve, os laços mais básicos da sociedade, elas vão evaporando, as pessoas têm problemas. Você quer ver quais são os seres humanos mais problemáticos do mundo? São pessoas que viveram em famílias disfuncionais, quebrantadas, desarrumadas, descompromissadas. Pensa, marido, mulher que se afastam, que perdem esse compromisso com seus filhos, que é o que acontece quando se rompe, quase na maioria das vezes, quando se rompe o vínculo matrimonial. O vínculo entre homem e mulher expressam a imagem de Deus. Isso lá no começo, homem e mulher expressam isso. Isso é tão poderoso dentro da sociedade, ontem e é hoje ainda, continua sendo. A mulher, a Bíblia diz que a mulher se torna aquela que completa o homem. Um homem sozinho, você sabe que os homem solteiro é o homem que assume mais comportamento de risco. Sabia disso? E quando o homem, presta atenção, esses homens que vivem a vida louca, na maioria deles não tem vínculo matrimonial, nenhuma casa para voltar. O homem, quando estabelece um vínculo matrimonial, ele se torna muito mais cuidadoso. Até eu, que não era vida louca, quando casei, toda vez que eu viajava, eu me cuidava mais. Porque eu ficava pensando, eu tenho que voltar para casa. Isso é uma coisa que se estabelece naturalmente quando alguém se casa. Quando alguém estabelece um vínculo matrimonial, ele pensa, puxa vida, eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar são e salvo, tem alguém me esperando lá. É isso que a Bíblia diz, a mulher ela completa o homem. Não é bom que o homem esteja só, farei alguém, e o sentido da palavra, alguém que seja uma auxiliadora, quer dizer aquele que resgata o homem e que completa o homem, que vem em auxílio do homem quando ele está em apuros. Esse é o sentido da palavra. Vejam o significado que tem e a potência da família dentro da sociedade e da vida de outras pessoas. A Bíblia continua dizendo que os dois se tornam um só. Uma só carne quando se une o casamento. Uma só carne. E quando a gente se une em matrimônio, as pessoas elas podem até desprezar o vínculo matrimonial e dizer assim, eu vou me divorciar, e podem se divorciar por qualquer coisa. Mas o vínculo que fica permanece durante muito tempo. Por isso que acontece. O que acontece com as pessoas que se separam de forma completamente sem reflexão, de forma totalmente irresponsável? Logo em seguida elas se unem a outra pessoa e aquele casamento. Isso é pesquisa, viu, gente? Logo em seguida o outro casamento dura pouco. E cada vez que a pessoa vai saindo de um casamento e vai para outro, menos dura o casamento. Mais rápido é o divórcio. Por que acontece? Porque o primeiro casamento, quando já estabelece primeiro vínculo matrimonial, há uma unidade. Se constrói uma unidade por meio do sexo. Porque o sexo tem esse poder vinculante, poderoso. Por isso que o sexo tem tamanho poder dentro da vida humana. O sexo ele estabelece a mais profunda intimidade. Outro dia eu estava ouvindo pastor falando, ficou viúvo. Ele ficou viúvo. E ele disse que ele passou 7 anos sem casar. Porque ele ainda se sentia casado. Passavam os anos e ele continuava se sentindo vinculado com a mulher
que havia falecido. Foi somente depois de 7 anos que ele disse: agora eu estou pronto para me casar de novo, porque agora eu me sinto solteiro de novo. Tamanho é o vínculo que se estabelece por meio do sexo e do casamento. Eu lembro de um colega, um amigo meu, que ele foi traído na sua relação matrimonial. E ele rompeu o vínculo matrimonial e logo em seguida casou. Aquele casamento não durou 6 meses. O casamento se dissolveu rápido. Por quê? Porque ele negligenciou o fato de que o vínculo matrimonial ele liga até depois que a relação for rompida. É preciso ser trabalhado isso antes de que se estabeleça. E ele logo em seguida quebrou aquele segundo vínculo. Isso é que ele é cristão, gente. Porque ele se apressou. Ele não teve a sabedoria. Então, quando nós olhamos a aliança porque aqui é pressuposto por Jesus quando ele fala do casamento com tamanho, porque é por isso que diz não adulterarás. Quando eu digo não adulterarás e até cuide o teu coração com o teu olhar, eu estou me dizendo que o vínculo matrimonial é muito importante. É uma aliança tão sagrada que a gente precisa ter todo o cuidado com ela como ela é de fato sagrada. Então, a gente precisa entender isso no nosso coração. Esse é o primeiro ponto que a gente vê aqui no texto bíblico. E aí agora eu vou falar com os solteiros, tá? Vou falar com os solteiros. Porque muitos de nós que estamos aqui, temos os casados que às vezes não querem se casar no papel, ou se não ficam falando, se não deu certo eu vou me divorciar. Né? Isso é uma forma de lidar levianamente com o vínculo que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Né? Isso é algo que somente algo muito grave pode romper. Somente o abandono realmente do matrimônio, como é o caso da infidelidade conjugal, pode justificar o quebrantamento desse vínculo tão importante. Abuso, violência e todas essas coisas. Agora, os casados podem olhar dessa forma. Agora, os solteiros, tem muito solteiro que também pode casar, poderia casar, mas foge do compromisso. Gosta de ter relacionamentos com o sexo oposto, mas não quer se casar, porque olha para o casamento, primeiro com medo, segundo com desconfiança, terceiro pensa assim, eu não sou capaz de lidar com esse compromisso. E acabam fugindo do casamento por meio de relacionamentos fortuitos. Namora com um aqui, namora com outro ali, namora de outra forma. Mas esse realmente não é o plano de Deus. O plano de Deus é que homem e mulher se relacionem em uma aliança permanente de compromisso, porque essa aliança reflete a glória de Deus. Homem e mulher representam a imagem de Deus nesse mundo. E é tão interessante, eu estava olhando uma pesquisa, que além da mudança do comportamento de risco, quando uma pessoa se casa, ela cuida mais da saúde, você sabia disso? O cônjuge fica... o casamento faz bem à saúde, gente. Você sabia disso? O casamento faz bem à saúde, porque um cônjuge cuida do outro, um fica monitorando a saúde do outro. Fica dizendo, olha, cuida... Tu está comendo demais, tu está gordo demais, tu está bebendo demais, te cuida. O casamento faz isso, faz bem à saúde. O casamento, além de tudo, diz que quando o cônjuge tem uma conexão
com a sua esposa, ou a esposa com o seu esposo, diz que dorme mais tranquilo e mais rápido. Você sabia disso? É pesquisa. Quando você está dormindo do lado de uma pessoa que você ama, você tem uma tranquilidade dentro da sua alma que você dorme tranquilinho, mansinho, mansinho e rápido. Você já viu como faz bem? Só que a gente ouve outra coisa. A gente está toda hora vendo bombardeado a importância do casamento. Mas aí é o inimigo que Jesus fala. Aí nós vamos para o segundo ponto, que diz o seguinte, que Jesus diz aqui no texto: a luxúria é a grande inimiga dos relacionamentos. A luxúria. Jesus disse o seguinte: eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu o adultério com ela em seu coração. Então não é somente o cumprimento de uma legalidade, que a pessoa tem sexo com penetração com outra mulher que não é a sua, ou é a mulher do próximo. Não é isso, é mais profundo que Jesus diz assim. Quando você, no seu coração, você olha com seus olhos e no seu coração você cobiça aquela mulher ou aquele homem para estar com ele, quando você passa por esse processo, você já abrigou, hospedou dentro de você um vírus chamado luxúria. E esse vírus, ele tem um potencial muito grande de crescer dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. Alguém já descreveu o sexo como fogo? Sexo como fogo. O fogo, ele fica muito bem no fogão, na lareira, na churrasqueira. Ele é excelente, é fundamental para a nossa vida. Na lareira, na churrasqueira, estou para falar no seu lar, né, que você sabe, né? Na lareira, na churrasqueira, né, nesses ambientes, no fogão, ele está controlado. Você desliga e liga, ele está protegido ali. Agora, deixa pegar fogo na cortina da sua casa. Deixa pegar fogo nos fios de conexão dentro do seu forro. Deixa pegar fogo em qualquer parte de madeira dentro da sua casa, o fogo acaba com tudo. A luxúria ou o sexo desenfreado é como fogo fora de um ambiente controlado. Ele liquida com tudo. Liquida com tudo. E a gente precisa ter isso muito claro. E a nossa cultura, ela é uma defensora do adultério. Você ouve em todo lugar onde você vai, né? Eu já ouvi muito que a monogamia, isso aqui, você já ouvi muitas pessoas falando, que a monogamia, estar só com uma pessoa, é como ter o mesmo prato no jantar todas as noites. Por mais saboroso que seja, o paladar humano foi feito para a variedade. Isso aqui é conversa normal que você ouve. O Nelson Rodrigues, um autor popular no Brasil, disse o seguinte: o amor entre cônjuges é uma longa paciência. O adultério é a faísca da vida. E uma especialista brasileira, vejam só, uma especialista brasileira disse numa entrevista, Regina Navarro Lins, o casamento é uma instituição falida. Todos os dias você está ouvindo isso. Todos os dias você é bombardeado com essa história da cultura. E se você não lê a palavra de Deus e não se deixa orientar pela palavra de Deus, você compra a mentira da luxúria. A luxúria é completamente oposto ao plano de Deus com o casamento. Completamente oposto. E talvez não seja pelas razões, porque a grande mentira que é vendida é que a vida, a faísca da vida, vejam só, a faísca da vida está em viver de acordo com a luxúria do nosso coração, porque a luxúria está potencialmente no coração de cada ser humano. Se ela não for lidada, se ela não for cuidada, se ela não for
vigiada, se ela não for dominada por Deus, ela toma conta e destrói. É o fogo fora do controle. É o fogo no teto, nos fios de casa, nas cortinas, é o incêndio da casa. É isso que disse Jesus, muito claro. Porque é um plano completamente diferente. A luxúria, ela não quer o outro. A luxúria quer o prazer que o outro lhe dá. A luxúria, ela quer um relacionamento no qual ela tem o controle. Porque eu me dou pouco, ou seja, eu só entrego o meu corpo, mas não entrego a mim mesmo. Eu não me dou a conhecer, eu não me dou a intimidade, o outro é apenas um instrumento do meu prazer. Esse é o sentimento da luxúria que consome homens e mulheres. Hoje em dia, muito comum, mais comum entre os homens, mas também comum. Mas também pode surgir dentro do coração das mulheres que são incentivadas pela nossa cultura também a serem iguais aos homens nesse aspecto. As mulheres têm alguns freios, né, sociais e de perigos, como a gravidez, biologicamente, mas elas, pela nossa cultura, são incentivadas. E a luxúria é exatamente isso. Ela não sustenta relacionamento. A luxúria só quer o corpo do outro. E mais do que isso, a pessoa que vive a partir da luxúria, ela não se entrega. Ela não se revela. Ela não é vulnerável diante do outro. Ela só tem relacionamentos circunstanciais. Quando perdeu a graça aqui, vamos para outro relacionamento. Por isso que Jesus está nos propondo, está nos trazendo uma outra perspectiva. Ele está dizendo que esse padrão de não sermos capazes de nos entregarmos, de receber o outro, de nos revelarmos ao outro, de construirmos uma relação de aliança permanente, tanto no momento bom como no momento ruim. Quando nós desprezamos isso, nós destruímos o tecido da nossa vida. Destruímos o tecido, por isso que ele aponta. Cuidado com o teu coração. Cuidado com a tua vida. Cuidado você que está aqui, para que você não seja engolido pela cultura que está na nossa volta. Para que você não seja engolido pelas mentiras que a todo momento dizem, a faísca da vida está aí. A alegria da vida é a traição. Olha, não pague para ver. Não pague para ver. Jesus está sendo muito claro. Jesus é o nosso mestre. É aquele que conhece os homens melhor do que qualquer outro ser humano. Melhor que qualquer psicólogo. Melhor do que qualquer psiquiatra. Melhor do que qualquer especialista. E quando ele diz, cuida os teus olhos. Cuida os teus olhos, cuida o teu coração. Ele está falando algo muito sério. Então cuida muito, meu irmão. Cuida muito. E aí, nós entramos na parte que é chocante que Jesus fala. Que é a terceira coisa que nós queremos ver aqui. Se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. Que é o princípio que nós queremos entender para nós. Nós precisamos arrancar o mal pela raiz. Quando se trata de olhar para o outro, da luxúria dentro do nosso coração. E do que eu estou falando? Vou dar um exemplo bem comum aí. Você está 23 horas, você está deitado na sua cama e você pega o seu Instagram antes de dormir. Você está ali quietinho, sentado, aí você abre o seu Instagram, você está passando a timeline. E daqui a pouco, estou falando para homens e mulheres, hein? E daqui a pouco você vê uma pessoa bonita,
uma foto insinuante, um homem de torso exposto, musculoso, olhar insinuante, ou uma mulher, e você diz, olha só, que bonita. Até aí não pecou, né? Mas a faísca da luxúria, o beliscão, né, do pecado, pá! Vou lá ver o perfil. Pim! Aí você vai lá e vê o perfil. E aí você começa a olhar outras fotos. Não tem nada de errado nisso, aparentemente, mas no seu coração você já sabe o que você está procurando. E aí você gosta das fotos e começa a imaginar outras coisas. Aí você manda uma mensagem para a pessoa: oi, como tem muitos que fazem isso, vamos jogar verde para colher maduro. Manda no direct uma mensagem, talvez manda muitas mensagens, para ver o que acontece, e daqui a pouco você recebe uma resposta. E a partir da resposta, você constrói um relacionamento que se baseia naquilo que o seu olho vê, naquilo que a sua luxúria se vê atraída. E essa luxúria, a Bíblia diz muito claro, é o fogo fora do lugar, é o fogo nas cortinas, é o fogo queimando a casa, é o fogo fora do plano de Deus, é o fogo que não constrói nada, que só destrói. Aí você diz, não, mas tem muitos relacionamentos que começam assim, sim. Começam assim e terminam assim. Começam assim e os ciúmes e as desconfianças e a distância, porque quem se aproxima de alguém apenas pelo corpo não constrói proximidade, não se vulnerabiliza, está sempre saindo de um relacionamento para outro relacionamento. Não constrói raízes, apenas casos circunstanciais, emoções que são como uma faísca mesmo, que não permanece. E esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Não adianta ficar orando, Senhor. Tem muitas pessoas que ficam se fazendo de bobo. Eu não sei porque que eu não acerto com ninguém. Eu não sei porque que eu não encontro a pessoa certa. Se você viver a partir da luxúria, não vai encontrar nunca a pessoa certa. Se você quiser só usar as pessoas, você nunca vai encontrar a pessoa certa. Se você não estiver disposto a abrir o seu coração para outra pessoa, para que ela te conheça os seus problemas, suas dificuldades, suas fragilidades, você nunca vai encontrar uma pessoa. Se você quiser somente tocar o corpo e não tocar a alma, você vai ficar sozinho mesmo. E vai ficar velho e sozinho. Por quê? Porque o coração não consegue abrir para o outro, viver um relacionamento no qual alguém te conhece e você também conhece essa pessoa. Por isso que Jesus, presta bem atenção, Jesus está falando para quem é casado, mas esse ensinamento também nos aponta para nós, até para os solteiros. Porque muitas vezes o solteiro não está casado, mas olha para as mulheres ou olha para os homens a partir de uma perspectiva de usar, de objeto. Como quem, eu comprei um objeto novo aqui, o meu copinho novo. Ai, que legal o meu copinho. Enjoei do copinho, vou comprar outra coisa para mim na Shopee. Entendeu? As pessoas compram na Shopee por vício, né? Compro isso, compro aquilo, todos os dias está chegando uma encomenda. E tem pessoas que tratam os relacionamentos dessa forma também. E não é esse o projeto de Deus para as nossas vidas. Cuida o teu coração. Cuida o teu coração. Cuida os teus olhos. Cuida os lugares onde você vai. O casado que está aí.
Eu falo de novo para os casados. Você sabe que um lugar não é legal, não vai. Vai ser prejudicial para você? O outro pode ir, mas você não pode, não vai. Mantenha sua mente naquilo que Deus tem como plano. E principalmente, mais do que qualquer outra coisa, mantenha a sua vida na presença de Deus, buscando a Deus. Nós precisamos buscar Deus, gente. É Deus que faz com que a gente ande em linha reta. Lembra da música que a gente cantava para as crianças? Havia um homenzinho torto, levava uma vida torta. Lembra? Esse homem e essa mulher somos nós. Nós somos os tortos. Mas quando a gente encontra Jesus, Ele é quem endireita a nossa vida. Mas precisamos nos manter aos pés de Jesus, para nos mantermos andando em linha reta. Amém? É para todo mundo isso, é para o pastor também. O pastor para de buscar Deus, o líder para de buscar Deus, o irmão abençoado para de buscar Deus. Olha o homenzinho torto, já começa aqui, ó. A cabeça, o olho torto. Começa a descuidar, vigia, meu irmão. Parou de vigiar, meu irmão. Jesus disse que a gente tem que estar com a nossa vida alerta. Entendeu? Qualquer um viu os melhores homens desse mundo serem engolidos por situações que eles jamais imaginaram que iriam ser. Descuidaram sua vida, descuidaram sua alma, sofreram na família. Ninguém pense que a ruptura e o desprezo pelos vínculos de aliança, eles são inconsequentes, não. Todos os dias nós estamos vendo gente sofrendo por causa disso. E eu acho maravilhoso como Deus nos alerta e como Deus fala conosco. Quando a gente olha, e eu com isso quero terminar, a gente chega nesse ponto, é impossível a gente esquecer do profeta Oséias. O profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que Deus, ele se descreve, por meio do profeta Oséias, como um marido que foi traído pela luxúria de Israel. Ele compara, ele se apresenta como um marido fiel e Israel como uma esposa que se prostituiu. E a partir daí, a partir da prostituição do povo, ele não é somente, nós vamos ter um caso maravilhoso com outros deuses. Não. O que acontece é que, a partir dessa traição, uma série um efeito cascata se desenvolve. E o povo de Israel acaba sacrificando crianças, o povo de Israel acaba desprezando os pobres, o povo de Israel acaba vivendo uma realidade de violência nas suas ruas. Por quê? Porque abandonou sua relação com o Deus de Israel, de fidelidade. Rompeu com esse pacto de fidelidade. Desprezar a aliança do casamento é desprezar a aliança que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Solteiros que não veem o casamento como algo santo, como algo importante, também são alvo dessa palavra. Teu coração tem que olhar o casamento diferente, porque Deus não te fez para andar por aí de qualquer maneira. Sua vida, dentro da sua vida, o plano de Deus também inclui casamento. Só se você realmente dizer assim, não, eu tenho um chamado para ser solteiro, realmente. Mas não é solteiro que anda por aí borboleteando com tudo que é relacionamento. Porque Deus não planejou para nós isso aí. Não planejou, realmente. Deus planejou que a gente edifique famílias. Porque as famílias, elas são uma expressão da imagem de Deus nesse mundo. Quando você vê uma família
abençoada. Quando você vê uma família, não perfeita, mas uma família que serve a Deus junto, você sente esperança no seu coração. Você sente alegria de estar naquele lugar. Agora, quando você vê as famílias se destruindo, isso traz uma perda de fé dentro da nossa alma. Por isso que desprezar a aliança do casamento é desprezar a Deus que criou essa aliança perfeita. Então, eu não sei como é que você está nesse momento. Não sei como é que está a sua vida, solteiro, casado que está aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: sempre é possível, na nossa vida, a gente ouvir a palavra de Deus e dar um passo atrás. Deixar os caminhos que estamos andando e entendermos, poxa vida, esse é o plano de Deus para mim. Esse é o plano de Deus para a minha vida e eu quero andar nele. Casado que está aqui, como é que está o teu coração? Como é que estão os teus olhos, meu irmão? Cada um de nós precisa olhar para si, consultar sua alma, porque Jesus falou isso aqui. Não pensa, se eu fosse fazer uma entrevista aqui com cada um, eu sei que cada um tem suas lutas. E muitos de nós precisamos dar passos para trás. Alguns de nós estamos avançando e nos distanciando daquilo que é o plano de Deus. Alguns de nós estamos em ambiente de perigo. E Deus está nos chamando. Ei, você vai se dar mal. Se a tua mão te faz andar de forma equivocada, corta a mão, arranca o olho. E você sabe muito bem o que é isso que Deus quer que você arranque. Que você precisa tirar, que você precisa se afastar, que você precisa dar um passo atrás. Cada um de nós sabe. E a palavra de Deus, ela vem para isso. Ela vem para nos advertir. Para que a gente possa andar da maneira como tem que ser. Porque a maneira que tem que ser é a maneira na qual nós vamos viver a abundância, a bênção, a vida que vem de Deus. Andando nos seus caminhos. Não é andando na igreja. Na igreja é parte, mas tem que andar nos caminhos. E esses caminhos, eles cruzam a segunda, terça, quarta, quinta-feira. E lá no dia de noite, agora quando você chega e vai passar lá no Instagram, quando você anda na rua, as pessoas que você conversa, o que seja. Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.